Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e uma alegria estarmos juntos. Ontem terminamos o livro de Neemias e queremos agradecer ao Senhor nosso Deus pela vida de todos os irmãos que participaram da leitura bíblica diária. Agora, sim, está chegando o livro de Esther. Mas antes que Esther seja por nós lida, entendida, discernida, compreendida, nós queremos deixar a cada um dos irmãos que nos ajudaram no livro de Neemias e no livro de Esdras todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Sei que vocês fizeram o que foi melhor e o que foi possível. Sei que cada um, dentro das possibilidades, acabou contribuindo com tudo aquilo que era possível fazer. E agradeço a Igreja de Santa Maria Norte, liderada pelo pastor João Batista, e a Igreja de Santa Maria Sul, liderada pela nossa querida pastora Terezinha. Eu espero que os irmãos tenham crescido completamente no conhecimento, na graça e no entendimento da palavra de Deus. Agora, antes de começar o livro de Esther, durante essa semana, hoje é uma terça-feira, nós teremos a alegria de, na quarta, quinta e sexta, estarmos juntos com o professor André Daniel Reich. Sim, professor Daniel Reich, aquele que já esteve conosco por 2 a 3 vezes na igreja. Ele falou muito sobre a queda de Samaria, né, e de todo o Israel Norte, e a força e o poder, né, que a Síria teve. E amanhã, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, o professor Daniel André Reich estará conosco, sim, trabalhando com a queda de Jerusalém. Então, imperdível, imperdível, tá bom? E hoje, agora, nesse momento, eu quero pensar com vocês, meus amados irmãos, sobre um fato muito importante. Não tem como não fazer uma comparação que é fundamental entre esses dois momentos históricos. Se você parar e pensar, o povo de Deus está pela segunda vez escravizado. Pensou nisso? Pela segunda vez o povo de Deus está escravizado e pela segunda vez o Senhor Deus os livra com mão forte e poderosa. Eu quero, em primeiro lugar, fazer uma rápida comparação entre os dois grandes, né, reis que estavam à frente de todo o império antes de Israel sair. Você tem no primeiro grande momento histórico o que nós chamamos de escravidão egípcia. Faraó Faraó não queria deixar o povo sair, o povo gemia, o povo estava absolutamente arrebentado, quebrado. E Faraó cada vez mais explorando. Até que o som da dor, do clamor, chega aos céus. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus escuta o clamor do seu povo. E aí desce para o livrar. Na segunda escravidão, a escravidão babilônica, já não é mais Nabucodonosor, nem seu sucessor Nabonido, né? Que simplesmente estão subjugando o povo de Deus. Não. Agora quem está à frente de tudo é Ciro, Ciro Grande.
E o que é interessante é que a segunda libertação, ela é tão incrível quanto a primeira, né? A primeira, Faraó não quis deixar o povo sair. Na segunda, Ciro, chamado servo de Deus, ele mesmo propõe ao povo e diz, ó, partam para a sua terra e lá reconstruam toda a sua o seu centro de adoração, o seu templo, e sirvam aos deuses de vocês. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta da nossa reflexão de hoje. O que foi mais difícil? Será que é mais difícil você sair do Egito ou você sair da Babilônia? Né? Porque o Egito tinha se tornado uma escravidão terrivelmente opressora. E o desejo do povo era realmente escapar, e Deus agiu de mão forte, realizando as 10 grandes pragas que sobrevieram ao Egito, os 10 grandes atos miraculosos do Senhor Deus. Né? Agora, pastor, eu acho que sair da Babilônia foi muito mais simples, né? Porque o próprio imperador, o próprio quem estava no lugar, né? No lugar de comando, tal como o Faraó, que aqui era o grande imperador Ciro, né? O dono do mundo da época, permitiu que eles saíssem. Ah, é? E o povo queria sair? Será que o povo queria sair? A Babilônia era um local extremamente maravilhoso, é o que eu sempre digo. Babilônia foi estrategicamente arquitetada para que o povo de Deus não quisesse de lá sair. Já pensou nisso? Então, o que foi mais difícil? Foi cada um dos atos miraculosos de Deus para que o povo saísse quando desejava sair do Egito, ou mover do coração do grande soberano lá, Ciro, e o mover do coração do povo para sair da Babilônia, porque a Babilônia era espetacular. Essa pergunta eu quero que fique com você, e eu quero que você examine, que você raciocine em cima disso. Segunda questão interessante que a gente vê desse primeiro momento histórico para o segundo momento histórico está em quem Deus usa para o ato de grande libertação. Moisés foi um instrumento de Deus. Sim, tinha Arão, tinha os sacerdotes, tinham os líderes de cada uma das 12 tribos, tinha. Mas Moisés foi o grande líder escolhido por Deus. E é interessante que quando Israel sai do Egito, Israel é um povo que, na sua dimensão, já não tinha muito conhecimento do Senhor Deus de seus antepassados, do Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é tanto isso que eles saem, mas o povo leva com eles ídolos, né? Deuses. E é um povo que estava saindo da escravidão, tinha que chegar numa nova terra, e chegando nessa nova terra, tinha que saber viver e aprender a viver. Isso é muito interessante, por quê? Porque durante toda a jornada do deserto, Deus então prepara um povo para retirar desse povo a mentalidade de escravos e fazê-los viver com a mentalidade de libertos. Então, era um povo que necessitava conhecer tudo sobre Deus, era um povo que necessitava ter instruções para viver, era um povo que necessitava ter todas as noções de viver em sociedade, viver junto com os outros. Então, daí os livros
Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, principalmente Deuteronômio, desempenharem essa função fundamental de apresentar o Deus único e verdadeiro para aquele povo, mas também de ser uma coletânea de leis para possibilitar a vida daquele povo em Canaã, né? E então Moisés foi um homem grandiosíssimo, né? Grandiosíssimo. Eu não estou dizendo que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. A gente sabe perfeitamente que Moisés não escreveu o final de Deuteronômio, que foi exatamente o momento da morte dele, né? A gente sabe que tem partes no Pentateuco que inclusive não foram escritos naquele momento histórico em que o povo sai, conquista Canaã, e ali passa a existir o versículo, muitas vezes demonstra que era um período histórico posterior e que houve sim algo da parte de Deus querendo esclarecer algo que antes não estava escrito, sem nenhum problema. Mas a obra a gente atribui a Moisés era uma característica do mundo oriental, e ainda é até hoje, né? Agora vamos juntos. Se você parar e pensar, quem foi o grande instrumento de Deus para que o povo, saindo ali da Babilônia, né, e do Império Persa que acabou de se estabelecer com Ciro, o povo pudesse voltar depois de 70 anos, né? E assim acabar ainda tendo uma certa estrutura religiosa fundamental, de conhecimento sobre Deus e todas as coisas. Quem foi? Esdras. Esdras é o paralelo exato a Moisés. Esse grande homem representa então o que, irmãos? Ele representa um grande escritor da palavra de Deus. Esdras foi um homem altíssimo, mas altíssimo, de conhecimento elevadíssimo, e ele tem uma preocupação muito grande. Ele tem a preocupação de restabelecer a vida espiritual do povo de Deus, que está voltando da Babilônia para cá. E se você parar e pensar e raciocinar, veja que Esdras é esse homem que Deus usa para fechar todo o conjunto de escritos de, no mínimo, todo o Pentateuco e do que nós chamamos de livros históricos e a grande parte dos livros proféticos. Então Esdras, ele além de compilar de forma final e definitiva Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Compilar de forma final e definitiva Samuel e Reis, que nós é que dividimos em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Esdras faz questão absoluta de redigir primeiro o livro de Crônicas, segundo o livro de Crônicas, para estabelecer essa ponte entre todos esses livros que foram produzidos aqui, junto com 1 Crônicas e 2 Crônicas, para fazer sentido a continuidade da ação de Deus em benefício daquele povo. E aí o próprio livro de Esdras, né, vindo da parte dele, e cremos, né, muitos dizem que foi Esdras que escreveu grande parte do livro de Neemias. Então quem foi Esdras? Esdras foi esse homem fantástico, usado por Deus, para que toda a coletânea de ensinos sagrados que vem de Moisés não se perdesse no tempo e no espaço, e ele traz a junção
exata entre toda essa coletânea de Moisés com os livros históricos, inclusive trazendo primeiro Crônicas e segundo Crônicas, né? Quem dividiu foi a gente, o livro de Crônicas era um só, o livro dele é Esdras e grande parte de Neemias, tornando assim, então, para o povo de Israel, a noção completa e fundamental de toda a história daquele povo e do que havia de mais essencial, que era a lei do Senhor. A lei do Senhor, né? Então, você tem, nesse momento histórico, Esdras como um segundo legislador. E assim como Moisés, bota isso na cabeça, foi homem de Deus, usado por Deus, para que o povo aprendesse a viver como Deus queria. Quando retornaram do Egito, Esdras é um homem de Deus, levantado por Deus, para que Israel, voltando ali para o território de Judá, pudesse saber como viver. Saber como viver. E a terceira e última comparação, que é inevitável, é que naquele primeiro momento histórico e de grande libertação do Egito, após Moisés foi essencial um homem chamado Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e Josué foi o homem das grandes conquistas da terra prometida. Foi o capitão, foi o general, foi o homem de Deus que Deus colocou para que o povo pudesse entrar, vencer, lutar, se defender e ter as grandes batalhas e as grandes vitórias. E as grandes vitórias. Gente, é incrível como aqui Deus também levanta alguém com capacidade administrativa e militar para vir a Jerusalém, vindo, obviamente, lá da cidade de Suzã, que foi Neemias, e Neemias veio para fazer paralelamente aquilo que Josué fez, para estabelecer a reconquista da terra, principalmente de Jerusalém. Então veja que muros são erguidos, veja que a defesa daquele povo é reconstituída, veja que capitães e generais são estabelecidos na cidade de Jerusalém e em algumas cidades de Judá, e tal como Josué, Neemias é esse homem levantado por Deus para que as estruturas de segurança e de vida social no meio do povo pudessem existir. E é muito bonito, gente, é interessante quando você olha para a palavra de Deus e você vê estes ícones, estes homens que Deus levanta no seu devido tempo para realizar a sua obra. Realizar a sua obra. Muito bem, eu deixo então uma segunda pergunta para você. O quanto que Esdras ele se aproxima de Moisés e o quanto que Esdras se afasta de Moisés são diferentes. Uma terceira e última pergunta. O quanto Neemias se aproxima de Josué e o quanto que Neemias se afasta de Josué, tornando-se também um personagem histórico, né? Mas é muito interessante estes paralelos. O paralelo da libertação, das dificuldades que o povo teve com Faraó, com o paralelo da libertação e das dificuldades que o povo teve com Ciro. Segundo, o paralelo entre Moisés e Esdras. E terceiro, o paralelo entre Neemias e Josué. Fica com isso na cabeça, vai pensando. Veja o quanto Deus nos abençoa e nos faz verificar. É interessante que esses personagens são paralelos.
porque Deus lá na frente queria mostrar alguma coisa. Lá na frente, Deus levantaria o grande Moisés. Lá na frente, Deus levantaria o grande Josué. Lá na frente, Deus levantaria o verdadeiro Neemias. Lá na frente, Deus levantaria o verdadeiro Esdras, que é seu filho amado, Jesus Cristo. Todos esses grandes líderes tiveram seus pontos positivos e negativos, mas eles eram sombra da grande realidade que viria, que era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí, a última das questões para você pensar até amanhã, porque amanhã nós teremos juntos ninguém menos, ninguém mais do que André Hayek, ok? Então, pense nisso. O quanto esses homens faziam ou fizeram Israel esperar pelo Messias e o quanto o Messias era extremamente superior, incomparável, tendo como referência esses grandes paradigmas, esses grandes homens. Muito bem, entendido isso, fica muito mais fácil de você entender a palavra de Deus. Fica muito mais simples. Aqui, Pastor Gedeon, eu agradeço a sua audiência, meu Deus. Conversando, já vai para 22 minutos. Desculpe roubar seu tempo. Tenha um dia maravilhoso, um dia feliz. Agradeço a minha pastora presidente pela confiança, o ministério pela honra de poder expor a palavra do Senhor. E lembre-se, amanhã, quarta-feira, depois quinta, depois sexta, se você estiver acompanhando direitinho, nós estamos em 2024, né? Hoje é dia 20 de agosto. Então, dia 21, 22, 23, nós teremos então o professor Daniel André Hayek abrilhantando todo esse momento de Esdras e de Neemias, falando da destruição babilônica a Jerusalém. E aí muita coisa vai entrar na cabeça da gente. Um beijo, Deus te abençoe e a paz do Senhor.